Olá! A Bíblia nos fala que Deus fez aliança com os homens. Na verdade, se estudarmos com atenção a Bíblia, veremos que nela há 4 alianças que assinalam etapas da revelação divina. São elas a aliança com Noé, a eleição de Abraão, a aliança do Sinai com o povo de Israel e, por fim, a plenitude da revelação com a aliança em Jesus Cristo. Qual é o sentido dessas etapas? Por que Deus não revelou logo tudo de uma vez? O ser humano deseja encontrar Deus e Deus quer também estabelecer com o homem uma relação de comunhão e de vida. Mas esse encontro entre Deus e o homem não se dá como uma imposição, como uma ação que invade, subjuga o ser humano. Deus não quer que a relação com ele seja uma absorção ou uma escravidão da nossa humanidade. Com efeito, a comunhão com Deus não implica na diminuição da humanidade. Pelo contrário, é a plena realização das aspirações mais autênticas e verdadeiras da humanidade. Ora, para que a salvação divina tenha de fato essa forma de realização humana, Deus segue uma pedagogia que manifesta o modo respeitoso, o modo amoroso com que Deus conquista o coração humano em vista de uma comunhão plena de vida. Seguindo essa pedagogia salvadora, Deus age com grande respeito, com muita delicadeza na sua relação com o homem. Pedagogia divina significa que Deus procura se adaptar ao homem, a fim de fazer com que ele se torne familiar a Deus. Uma vez que o homem não é espírito puro, ou seja, não é anjo, a familiaridade com Deus não é algo que se realiza de modo instantâneo. Sendo o homem um ser histórico, um ser social, a revelação inclui um desenvolvimento histórico feito de passos, de etapas. Vejamos juntos, brevemente, a primeira dessas 4 etapas da revelação, que é a aliança com Noé e o seu significado para nós, os cristãos de hoje. Primeiramente, Deus firmou com a humanidade representada por Noé um pacto de amizade. Essa aliança com Noé indica que Deus se faz presente não só nos indivíduos, no coração das pessoas, no recesso da sua consciência, mas Deus se faz presente também nos povos, ou seja, nas suas culturas, nas suas tradições, nas suas instituições, nas suas riquezas espirituais, nas suas religiões. Deus está presente e age pessoalmente não apenas nos indivíduos, mas também na sociedade, na sua história, nos seus ideais mais nobres, nas suas iniciativas de bem. Além disso, Noé representa a aspiração por uma unidade fundamental de toda a humanidade. Mesmo que haja pluralidade de nações, a aliança com Noé é a promessa e o desejo de uma unidade radical de toda a humanidade que mostra que as diferenças não levam necessariamente à separação e à guerra, mas podem enriquecer a própria comunhão e a unidade dos povos. Por isso a aliança com Noé dura enquanto dura o tempo das nações. Os cristãos reconhecem que a aliança com Noé pode conduzir a um alto grau de santidade, mas pode também ser pervertida pelo pecado. Nesse sentido, afirmar que as outras tradições religiosas contêm elementos de graça não significa que tudo nelas seja fruto da graça. Infelizmente, o pecado age no mundo e por isso as tradições religiosas, mesmo tendo um valor positivo, refletem também os limites do espírito humano que infelizmente está inclinado a escolher o mal. Uma abordagem aberta e positiva das outras religiões não autoriza, portanto, a fechar os olhos para as contradições
que podem existir entre elas e a revelação cristã. Quando necessário, é preciso reconhecer que há incompatibilidade de certos elementos essenciais da religião cristã com alguns aspectos das outras tradições religiosas. Mas note como é significativo reconhecer a existência de uma aliança de Deus com Noé. Significa, no fim das contas, reconhecer que podemos encontrar elementos da presença de Deus nas outras tradições não cristãs. Os cristãos, ao lerem a Bíblia, têm uma visão positiva, realista das outras religiões, uma vez que reconhecem nelas a presença de elementos de uma autêntica revelação divina. Dessa forma, os cristãos combatem a intolerância religiosa e os fundamentalismos, buscando na própria Bíblia um remédio adequado e também realista. Meu irmão, minha irmã, receba de Deus presente não só no coração e nos indivíduos, mas nos povos e nas culturas, na história e na sociedade, a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.